Irmãos, conforme já pregamos uma enormidade de sermões, não é? Eu fiquei meditando na palavra do Senhor para ver exatamente o que eu vou levar para eles nesse domingo. Que palavra que eu vou entregar para eles nesse domingo, uma vez que é o nosso último culto, né? Vamos entrar numas férias, retornando no primeiro domingo de janeiro, né? Não vi a data ainda, mas... Dia 4 de janeiro. Né? Então nós paramos agora e eu fiquei, né, conversando com Deus o que eu traria para vocês nessa noite, para que realmente vocês pensassem, não é? De uma forma muito intensa, de uma forma muito contemplativa, e Deus, né, através do seu Santo Espírito, uma vez que nós estamos buscando, tipo assim, fala isso, né? Abra a Bíblia de vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 11. Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 11. Diz a palavra desse evangelista, essa escrita desse evangelista: hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o encontrarão por esse sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de panos, colocado numa manjedoura. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus, revelador, o Espírito Santo de Deus, professor, o Espírito Santo de Deus, fale no mais profundo do nosso ser, para que verdadeiramente nós saiamos nessa noite, não é, deste culto, reverenciando a este que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Estamos diante do acontecimento mais especial, do acontecimento mais importante para a vida de todos nós. Amém, irmãos? Irmãos, conforme eu sempre friso aqui, principalmente nessa época, não é, onde que a gente faz exatamente a lembrança do nascimento do Senhor Jesus, nós não sabemos o certo, qual é a data real do nascimento de Jesus. Alguns atribuem ser em dezembro, outros em épocas diferentes do ano. A Bíblia não nos fornece uma data exata do nascimento de Jesus. Segundo a tradição católica romana, a Igreja Católica Romana foi a que fixou o dia 25 de dezembro, isto no século IV, essa comemoração. Mas há evidências internas e externas que sugerem outras épocas possíveis,
segundo os estudiosos. Vejamos as evidências internas, ou seja, tudo que é evidência interna é o que está escrito na Bíblia. Amém? Pastores no campo. Nesse mesmo capítulo 2 de Lucas, verso 8, o texto afirma que os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos à noite, quando viram todos aqueles anjos fazendo a anunciação de que Cristo Jesus havia nascido. Isso seria mais provável em épocas de clima mais ameno, tipo primavera, que corresponde nessa localidade, lá na Palestina, não é? Os meses de março e abril, ou no outono, que seria setembro ou outubro, e não no inverno rigoroso da Judéia, no mês de dezembro. Houve também, segundo o relato do capítulo 2, do verso 1 e 2, Lucas escrevendo que houve um censo do governador Quirino, ou seja, um recenseamento. O que é recenseamento? O que é um censo? É a contagem de pessoas daquela cidade, daquele estado, daquele país, em especial na cidade de Belém. Nesta data, Lucas discorre, ele escreve exatamente nos versos 1 e 2, que houve esse recenseamento do governador Quirino. Muitas pessoas estavam fora da cidade, teriam que viajar para serem contadas lá naquela cidade. E é improvável que Roma tivesse escolhido um mês de inverno rigoroso, dezembro, para obrigar viagens longas, não é? Sugerindo uma estação mais favorável, voltando para a primavera, voltando para o outono, em meses totalmente diferentes de dezembro. As evidências externas, ou seja, fora da Bíblia, como também, não é, tanto no aspecto histórico como astronômicas, as evidências. A tradição do 25 de dezembro é que a igreja primitiva do século IV, ou seja, dos anos 400, ela oficializou essa data, possivelmente para cristianizar festas pagãs, como o Sol Invictus, que era comemorado em Roma, não é? Era comemorado no calendário romano. Essa festividade ao Sol Invictus. A melhor notícia não é o Sol físico, ou seja, o Sol Invictus, que voltava a brilhar após o inverno, mas que Jesus, a verdadeira luz, nasceu para dissipar as trevas do pecado. O Sol Invictus era apenas um símbolo. Cristo é a realidade eterna. A melhor notícia não é quando Jesus nasceu, é que ele nasceu. Percebe? Que para nós essa data não tem a menor importância.
A melhor notícia é que o Salvador prometido veio ao mundo cumprindo a profecia que está escrita em Isaías, no capítulo 7, do verso 14. Em casa vocês conferem. Vão ver exatamente que essa profecia, ela se realiza exatamente agora com esse bebezinho, numa manjedoura, enroladinho, com o nascimento de Jesus. Então, para nós, a data não tem a menor importância. É óbvio que a gente segue, não é? Conforme aprendemos dos nossos pais, essa comemoração no 25 de dezembro. Mas Cristo, Ele tem que nascer para nós todo dia. E não numa data específica. Essa é a melhor notícia. Essa é a melhor notícia que tem que ser reverenciada, que tem que ser vivida, que tem que ser, não é, louvada. Anunciado para todos, porque muitas pessoas, Cristo ainda não nasceu para essas pessoas. Essa data, não é? Conforme ela lá no Sol Invictus, é ainda para as pessoas uma data pura e simples de comemoração, sem saber o real motivo, não é? A reverência maior. Essa melhor notícia da qual nós já, não é, absolvemos, da qual nós já compreendemos, da qual nós já vivemos. Amém, irmãos? Oh, glorioso! A data, ela pode ser debatida, não é? Conforme eu mostrei aqui, 1000 relatos. Se nós formos aprofundar a história, né, todo o contexto, todos os estudiosos, falando de um determinado mês, de uma determinada época, ela pode ser debatida, essa data. Mas a realidade da encarnação é inquestionável. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Cristo nasceu e viveu nesse mundo, não é? A Bíblia narra, como em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 também, que é a plenitude dos tempos. O maior acontecimento para nossas vidas e da qual nós não podemos ficar alheio a isso. E essa comemoração não é somente no mês de dezembro, ou na primavera, ou no outono. Essa comemoração, ela tem que ser exatamente a todo momento na nossa vida, dioturnamente, porque é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Não tem outra. Cristo é o maior presente. Cristo é a boa notícia. Cristo é a melhor notícia para cada um de nós. O contexto histórico, ou seja, não é? O que estava se passando aqui, quem que escreveu esse evangelho? Conforme está declarado, né, tanto no capítulo 1 de Lucas, do verso 1 a 4, não é? Que quem escreveu esse evangelho é o próprio Lucas, que era um médico grego amado, companheiro de Paulo em muitas viagens missionárias. E ele escreve com precisão e cuidado, né, de uma forma investigativa, mostrando exatamente todos os pontos, a aparição dos anjos, a anunciação dos anjos, não é? Ele na manjedoura, o menino na manjedoura, ele escreve em detalhes. Contemple esse capítulo 2 quando chegarem em casa, não é? Como tarefa desses dias aí que vocês estarão, digamos assim, de férias da igreja, não é? Oh, glorioso! A data aproximada dessa escrita foi entre os anos 60 a 62 depois de Cristo.
em que o cristianismo, não é, começava a se expandir. Em outras palavras, o mundo grego e romano, não é, o evangelho já começava a tomar forma exatamente nesses lugares todos. E o motivo foi confirmar a veracidade dos fatos, ou seja, para não deixar a menor dúvida com relação a essa notícia mais importante que nós estamos discorrendo aqui nessa noite. Oh, glorioso! O cenário político daquela época é que o povo o judeu, ele vivia sob o domínio do Império Romano, aguardando ansiosamente um Messias que traria libertação. Conforme já discorremos aqui uma série de vezes, mostrando exatamente através do relato dos evangelistas a expectativa com relação ao povo judeu, não é? Querendo exatamente um Messias, que a vinda do Messias se consolidasse. E o cenário religioso aqui, ele mostra, né, que havia uma grande expectativa por parte do Messias, principalmente através das profecias feitas por Isaías, como também por Miqueias. Isso tudo acontece exatamente aqui. Hoje, na cidade de Belém, cidade do rei Davi, nasceu o Salvador. Quando nós contemplamos essa leitura, nós vemos, através, né, dessa melhor notícia da história toda, porque ele nasceu como Salvador prometido, o Cristo ungido e o Senhor soberano, que agora ele cumpre todas as profecias, tudo que está escrito aqui no Antigo Testamento torna-se realidade. Acontece. Tudo que foi noticiado, não é, tomou forma exatamente através do nascimento de Jesus. Percebe? E nós encontramos aqui nessa passagem de Lucas, no capítulo 11, no capítulo 2, do verso 11 e 12, algumas notícias extraordinárias que mudaram a história da humanidade. Em outras palavras, são 3 anúncios divinos que revelam quem é Jesus e como ele cumpre as promessas do Antigo Testamento. Amém, irmãos? Primeira notícia: hoje nasceu o Salvador. A palavra hoje marca a intervenção divina na história, a plenitude do tempo. Não é apenas um nascimento, mas o início da salvação. Cristo, ele veio nesse mundo, né, para nos libertar e para nos salvar. Portanto, contemplando verdadeiramente essa melhor notícia, nós temos que, né, nos entregar a Ele todas as coisas da nossa vida. Abrir mão de coisas das quais você está segurando assim, com medo que escapa, né? Perdendo exatamente a contemplação dessa melhor notícia. Mas pastor, eu entendo quem é Jesus, eu sei quem é Jesus, mas vive para Ele? Reverencia Ele através do que verdadeiramente Ele é? Ou conhece de ouvir falar? Você conhece de manter uma intimidade com Ele, porque perto de você Ele está? A palavra em Salmos, no Salmo 121, verso 5, diz que Ele é como se fosse a sombra à nossa direita. Vê tudo o que fazemos.
Nada escapa aos olhos do Senhor. O nosso inimigo também vê tudo o que fazemos. Principalmente nós conhecendo exatamente todas as mazelas que a gente já fez num determinado momento da nossa vida. E que por não ter uma intimidade, por não ter uma proximidade, por não ter uma doação propriamente dito, de nós para com o nosso Jesus, que está aqui agora, está aí do teu ladinho, por não se entregar verdadeiramente para Ele, acaba fazendo coisas das quais Ele não aprova. Porque se vivermos verdadeiramente essa intimidade com Ele, mantermos esse relacionamento com Ele 24 horas, seremos tomados de uma paz que ultrapassa a nossa compreensão. Estaremos vivendo já na eternidade, ainda que estamos nessa terra. Conforme eu sempre friso aqui, estaremos sendo santo como santo Ele é. E a maior reverência que nós possamos prestar para Deus não é necessariamente em cultos, mas sim através da nossa obediência. Ser obediente ao Senhor é o maior culto que nós possamos prestar para Ele. Belém, a cidade de Davi, ela cumpre a profecia, não é, de Miqueias. Olha o que diz a palavra em Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de vocês em meu favor, em seu favor, em favor dos seus. Efrata, não é? A palavra Efrata significa terra frutífera, não é? Jesus, ele não nasceu em Jerusalém, ou seja, num centro religioso, mas em Belém, cidade humilde, mostrando a fidelidade de Deus às suas promessas. O título de Salvador aponta para a obra redentora de Cristo, não apenas uma libertação política. Muitos naquela época, que esperavam o Messias como se fosse um guerrilheiro, como se fosse um libertador com a espada. Conforme eu sempre brinco aqui, montado num cavalo. Jamais tinham a expectativa, jamais imaginariam que ele viria montado num jumento e pregando o amor e não a guerra. Foi assim que ele entrou em Jerusalém, e é assim que ele quer entrar na tua vida. Jesus nasceu para ser o Salvador da humanidade. Essa notícia deve ser recebida com fé e proclamada com alegria. É a melhor notícia que alguém pode ter nessa vida, irmãos. Deus, Ele age em lugares simples e em pessoas comuns, mostrando que a graça é para todos. O nascimento de Jesus Cristo nos chama, a reconhecer que Deus, Ele entrou na história para nos salvar. Éramos perdidos, estávamos miseráveis nesse mundo, e Deus encarnado, Cristo Jesus, vem ao mundo para nos salvar. Amém, irmãos?
A melhor notícia não é apenas histórica, mas pessoal. Ele nasceu para salvar você e eu, como também nasceu para salvar todos os nossos. Amém, irmãos? Segunda notícia, Ele é Cristo. 11b. Que é Cristo o Senhor? Cristo é a tradução grega de Messias, ou seja, ungido. Título que aponta para o cumprimento das profecias, todas elas messiânicas, que apontavam exatamente para esse acontecimento, não é? Para esse nascimento. O anúncio aos pastores revela a identidade completa de Jesus, Salvador, Cristo e Senhor. Cristo é o ungido para trazer redenção, e o Senhor é o título que expressa a sua autoridade divina. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, o glorioso. A fé cristã não é apenas confiar em Jesus como Salvador, mas submeter-se ao seu senhorio. Ele nasceu para ser rei da sua vida, e não apenas para trazer uma mensagem bonita, não é? Cada vez que eu vejo esse vai e volta de mensagem bonita na internet, às vezes eu tenho a curiosidade de até entrar na página dessa pessoa. Deus eterno, ao mesmo tempo que as pessoas mandam a palavra bonita para as outras, dá um baita de um testemunho nas suas redes sociais. A vida das pessoas, irmãos, hoje é escancarada, não é? Está cheio de pessoas mandando recado através de postagens na rede social. Está cheio de pessoas revelando o seu verdadeiro eu através de postagem na rede social. O nascimento de Cristo nos chama a reverência e obediência, pois Ele é Senhor desde o início. Jesus, Ele não é apenas um mestre ou profeta, mas um ungido de Deus, conforme nós acabamos de cantar aqui. E o Senhor soberano da nossa vida. Se Ele não tem essa soberania na tua vida, dê agora para Ele. Se desvencilhe de todas essas coisas passageiras, das quais faz com que você se afaste cada vez mais dEle, não é? Você colocando alguns valores mundanos, algumas coisas que, não é? Eu sempre digo aqui que macula até os olhos do Senhor. Mas Ele é misericordioso, Ele é complacente, Ele sabe exatamente perdoar 70 vezes 7, Ele sabe dar a outra face, Ele sabe caminhar mais uma milha, e é isso que Ele, não é, fala para que também façamos, e que possamos chegar até a Ele e deixar todo esse cargo, todo esse fardo de miserabilidade, de miséria da qual nós carregamos, e que isso está levando nós para o buraco propriamente dito. Ah, glorioso Deus, a essência da melhor notícia, o Messias esperado não é apenas um libertador humano, mas o próprio Senhor que veio salvar e governar. E a terceira notícia, o sinal da humildade, verso 12. Vocês o considerarão por esse sinal, encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, colocado numa manjedoura, verso 12. O sinal dado aos pastores não é grandioso, mas simples.
um bebê em faixas numa manjedoura. O sinal não foi uma coroa ou um trono, mas uma manjedoura. A humildade de Cristo é a marca da encarnação. O sinal da manjedoura mostra que Jesus veio para se identificar com os pobres e humildes. E quantas pessoas, né, que conforme já foi até orado aqui, foi falado aqui na abertura, quantas pessoas que com um aceno de Deus, de prosperidade, não é, já se torna um arrogante. E toda a trajetória de Jesus, ele nos mostra exatamente a humildade. Devemos nos identificar com Jesus, mantermos essa mesma humildade, não de fachada, mas de interior, mostrando exatamente, não é, que você está fazendo a vontade dele e não mais a sua. A sua tem tempo cronometrado, todas as vontades passarão, seja ela qual for. A maior vontade que você tem hoje, não é, já tem tempo determinado para acabar, é cronometrado. Tem muitas pessoas que no domínio da sua vontade, no domínio do seu eu, estão perdendo a vida eterna, estão perdendo de ver Cristo Jesus face a face. A própria palavra diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Portanto, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Quer dar uma prova de simplicidade, de humildade para o Senhor? Mude o seu comportamento de vida. Olhe para Ele, olhe exatamente para toda a vida dele. Deus se revela na simplicidade, na simplicidade. Precisamos aprender a reconhecer sua presença entre os meios humildes e não arrogantes. A pessoa, né, sobe um degrau, quer dar discurso, quer se mostrar como o tal. Uma homenagem que essa pessoa recebe aí, não é? Meu Deus! O crente deve valorizar a humildade e não se escandalizar com a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, irmãos, conforme nós estamos lendo aqui, discorrendo aqui. Basta exatamente termos a disciplina com relação a esse Evangelho, essas boas notícias, essa melhor notícia que já nos chegou. O sinal nos ensina que Deus, ele age de forma inesperada, quebrando padrões humanos de grandeza. Esta é a melhor notícia. Deus se fez homem, assumiu nossa condição de miséria e se revelou de forma acessível. Em outras palavras, né? Filho, eu estou aqui. Não tem barreira para que você chegue até a mim. Vem até a mim. Vem até a mim. Eu estou aqui com o objetivo de livrar o teu fardo, de acabar exatamente, não é, de pisar em todas as suas iniquidades, de pisar em todos os seus pecados, pegar toda a tua vida preguiça, toda a tua vida, né, de ruína, e agora lançar na profundeza do oceano. Foi por isso que eu nasci, foi por isso que eu estou aqui falando com você através do meu Espírito Santo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando dentro de você. Crente, muda enquanto tem tempo. Essa é a melhor notícia. Deus se fez homem e assumiu a nossa condição de miséria. Concluindo, irmãos,
ao completarmos essa passagem, nós vemos que a melhor notícia da história não é política, econômica ou social, mas sim espiritual. A melhor notícia é que Jesus nasceu. Ele nasceu como Salvador para nos libertar do pecado. Ele nasceu como Cristo, o ungido, que cumpre todas as promessas. Ele nasceu como Senhor, digno de toda adoração e obediência. Ele nasceu em humildade, envolto em faixas e colocado numa manjedoura para se identificar comigo e com você. O anúncio aos pastores nos lembra que Deus revela a sua glória aos simples e aos humildes. O sinal da manjedoura nos ensina que a salvação não vem em pompa, mas em humildade. E a proclamação do anjo nos garante que todas as profecias se cumpriram em Cristo Jesus. Hoje, na cidade, não importa a data, mas nós sabemos que ele nasceu. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador e libertador da tua vida. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. A pergunta é: como você vai responder a essa notícia? Os pastores creram e foram até Belém e se tornaram testemunha daquilo que eles viram. Hoje você também é chamado a crer e se aproximar de Jesus e a viver como testemunha da sua salvação. Não basta apenas ouvir que ele nasceu. É preciso receber Cristo vivo em seu coração. A melhor notícia, ela se torna sua quando você aceita, quando você o aceita pela fé. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por trazer muitas revelações que vieram com o seu nascimento. Sabemos, Pai, que o Senhor veio para nos livrar de toda a iniquidade, de toda a corrupção existente entre nós. E conforme foi declarado aqui, não é? Que nós estamos totalmente escancarados aos seus olhos. O Senhor sabe tudo de nós, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso caminhar. O Senhor sabe exatamente aonde a planta do nosso pé pisa. O Senhor sabe aquilo que nós estamos procurando nos lugares, se é o Senhor ou se são prazeres passageiros. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa notícia. Obrigado por ter a compreensão de que o Senhor nasceu, e nasceu para a minha vida, como também para a vida dos meus irmãos, para a vida dos seus, dos nossos todos. Oh, glorioso! Que cada um de vocês, contemplando exatamente esse nascimento, não importa a data, importa o fato, importa a ocorrência, importa aquilo que aconteceu, e que não é história de era uma vez. Que esse Cristo que nasceu em Belém, que veio exatamente para salvar a minha vida e a tua vida, nasça todos os dias, nos 365 dias por ano na tua vida, nesse 2026. É os votos da IBVC. Oh, glorioso, Deus de poder, Deus de misericórdia. Vamos agora participar de uma comunhão, marcando exatamente, não é,
quantas coisas que esse Deus fez por nós nesse ano que passou. Coisas que, num determinado momento, tomamos conhecimento e outras das quais a gente não tem conhecimento, mas que sabemos que Ele não dormita, Ele está do nosso lado, fazendo da mesma maneira que Ele fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. E nessa certeza, e contemplando essa maravilhosa notícia, essa melhor notícia que aprendemos nessa manhã, já sabíamos, mas que Ele veio, através do Seu Espírito Santo, ratificar isso no mais profundo do nosso ser. Viver essa realidade. Não apenas em uma situação ou outra, mas em todas da nossa vida. Amém, irmãos? Faz assim com a mão de vocês. Muitas pessoas ignoram, vê exatamente o Natal como uma festa de consumo, uma festa onde que a família está liberada para encher a cara, comer até pelos cotovelos, mas a reverência maior dessa data, independente de data, tá? Mas como a maior parte do mundo comemora exatamente, através do calendário grego-romano, através do calendário católico, no 25 de dezembro, também possamos comemorar. Mas jamais nos esquecemos que deveremos comemorar essa data a todos os dias na nossa vida, porque aí sim estaremos contemplando a melhor notícia que alguém pode receber. Amém, irmãos? Bom jantar a todos.